Eu vou te explicar tudo para você ficar craque no assunto e ninguém enganar você, tá? Que isso é muito importante para mim. Eu quero te proteger, quero te ajudar. A relação locatícia, ela sempre, a parte mais frágil nessa relação sempre foi o inquilino. Sempre foi. Né? O inquilino residencial, comercial, por temporada, sempre foi. O locador vende o imóvel, né? O inquilino acaba perdendo o ponto comercial. Então, vem a lei do inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, para fazer o quê? Para tentar deixar o inquilino mais forte. Por que nós apelidamos a Lei do Inquilinato? Para proteger o inquilino. Porque assim como acontece no Código de Defesa do Consumidor, que ele é protetivo ao consumidor, a Lei do Inquilinato é para ficar do lado do inquilino e não do lado do locador. Quem acha que é para ficar do lado do locador está errado. Está errado porque o inquilino é mais frágil nessa relação. E eu falo mais, a relação locatícia para o inquilino é difícil residencial e comercial é vezes 10, não é? Não é verdade? Porque muitas vezes o aluguel realmente é muito alto, nós não temos um locador, não temos um aluguel, nós temos um sócio majoritário, a gente trabalha para pagar as contas, né? Verdade, verdade. O locador. Olha lá. Isso acontece em estacionamento, posto de gasolina, lava rápido, loja, restaurante. O locador hoje ele ganha mais que o inquilino, que o comerciante, né? É uma realidade. Então o que você precisa saber? Você precisa ter algumas armas, né? A orientação é sempre resolver amigavelmente, se possível, quando dá. Só que o amigavelmente, ele tem um limite, né? Chega uma hora que não dá mais. Não tem mais acordo, não tem mais conversa. Então aí você pode puxar da manga as ações locatícias, para se proteger nessa relação locatícia. E tem várias ações que eu quero te explicar todas, para você ficar craque. A primeira ação que você tem é a chamada ação de indenização de fundo de comércio e benfeitoria. Essa ação de indenização, acho que tem alguém perto falando, não tem? Não? Tem. Faz mal, fica tranquilo. Mas você está escutando bem, né? Essa ação de indenização de fundo de comércio e benfeitorias é uma ação que, no meu ver, eu escrevo isso nos meus livros. Esses livros que estão aqui atrás aparecendo, todos eles são meus. Eu sou autor de muitos livros de direito civil, de processo civil e direito imobiliário. Eu amo muito o que eu faço. Eu estou aqui para te proteger e te ajudar. Essa ação, eu vejo que é uma ação justa. Porque o locador, o proprietário, muitas vezes ele fala assim, olha, eu quero o imóvel de volta. Eu vou abrir alguma coisa aí. Olha, eu quero o imóvel de volta, eu vou vender. Então, se você está no ponto comercial há mais de 5 anos, você tem o direito de pedir uma indenização. Isso é importante e é justo. Porque o locador que aluga para um ponto comercial, tudo bem, o imóvel é dele, mas o ponto não. Então ele precisa, sim, tomar cuidado para poder ficar trocando de pessoas. É diferente, quer ver? Quando que você perde o ponto comercial? E aí também é justo para o locador. Quando você deixa de pagar aluguel. Então o locador faz o quê? Faz uma ação de despejo e tira você. Despejo por falta de pagamento, despejo por denúncia vazia, despejo por ato ilícito. Então você abre alguma coisa ilícita dentro do terreno, né, do imóvel. Então existem motivos que o locador tem razão para despejar. Ou também quando o comércio fale e o proprietário ele pega a chave de volta com o inquilino, né? Então também é uma situação onde não há que se falar em ponto comercial, indenização. Mas quando ocorre um ato arbitrário, injusto, sendo que você já está no imóvel há 5 anos, no mesmo local, na mesma atividade, existe essa ação, que é uma ação jurisprudencial e doutrinária, ela não aparece na lei, mas é uma ação importante para você pedir uma indenização. Isso pode acontecer quando você sair do ponto, porque o locador pediu de volta. Isso pode acontecer você no ponto, trabalhando, você faz essa ação. Você vai provar o fundo de comércio seu através do quê? Das publicidades que você faz, do contrato social, dos atos constitutivos, do balancete. Pode ser o mais simples possível, pode ser um software, pode ser um caderninho, pode ser depósitos em conta. Essa indenização varia muito, de estado para estado, e inclusive país para país, porque é uma ação que existe em outros países também. Aqui no Brasil, essa ação ela não ultrapassa normalmente a 20 vezes o valor do aluguel.
ou 20 vezes o valor do lucro líquido. Então, vamos dizer que você paga todo mundo, aluguel, funcionário, sobra R$ 3.000. Você pode fazer vezes 20, vezes 15, vezes 10. E uma outra forma de calcular isso, que eu também vejo que é uma forma muito interessante, é você pedir para um corretor de imóveis, um economista, alguém que faça essas avaliações do ponto comercial. Ele faz essa avaliação e você pede com base no valor dessa avaliação, essa indenização. Essa é uma ação importante para você saber. Pode ser que é uma ação que você use se você perdeu o seu ponto comercial. É uma ação que todo brasileiro deveria saber. Todo comerciante, né, tinha que saber disso. Inclusive o locador, para ele respeitar mais o inquilino nessas situações. Então é uma ação importante. Agora, no seu caso, como existe um contrato que foi assinado pelo IGPM, você poderia fazer uma outra ação. Qual que é essa outra ação? Anota aí com muito carinho, hein? Quero teu bem. Quando você não chega a um consenso em relação ao aluguel, nas palestras, nas aulas, nas entrevistas que eu dou, eu sempre falo do bom senso. Eu peço bom senso ao inquilino e ao locador. Poxa, o locador, por mais que ele viva também desses aluguéis, mas ele tem que entender que nós estamos vivendo uma pandemia. Ele tem que entender que nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica. E todos os comércios foram atingidos, salvo exceções, né? Restaurante, loja de imóveis, todos. Porque vai e volta o lockdown, né? Vai e volta essas situações que nós temos mudanças de horário. E isso está impactando no comércio, na vida do brasileiro. Então o locador que tem bom senso, o que ele faz? Sabendo que você é uma boa inquilina comercial, ele mesmo vai virar para você e vai falar assim, olha, eu vou te dar um desconto de 50% até passar essa fase. Eu vou te dar um desconto de 30% até passar essa fase. Isso é o correto. Isso evita ações, evita dor de cabeça, demonstra ser um ser humano. E muita gente está fazendo isso. Eu tenho um cliente no escritório aqui, que ele tem vários imóveis comerciais. Ele e o filho dele, que é advogado, chegaram nos comerciantes, um por um. Ó, você eu vou dar desconto de 30%, 30%, 30%. Você, o seu ramo foi atingido diretamente. Eu vou te dar um desconto de 50%. 2 pontos. Bom senso, boa fé, demonstra ser um ser humano. E também tem condições de fazer isso, né? Tem gente que já não tem, porque vive justamente daquele imóvel. Só que o locador, o que ele tem que pensar? Se ele não te der um desconto e não te ajudar, uma boa inquilina, um bom inquilino, você vai fazer uma ação. É um direito seu. E qual que é essa ação? Ação revisional de aluguel. Ação revisional de aluguel. Essa ação revisional de aluguel é uma ação que você vai pedir a diminuição do valor do aluguel. Você vai provar que caiu o seu movimento, que houve uma queda no seu movimento. Claro que você pode alegar a pandemia. Você pode alegar, é fato notório. Eu oriento os meus alunos nunca fundamentarem somente com a pandemia, porque aí é um tiro no pé. A pandemia existe, é notória, mas não é a pandemia que vai fazer o judiciário dar um desconto, diminuir o valor do aluguel. É o seu movimento. É a queda no seu movimento que vai fazer isso. O juiz detectando que seu movimento caiu, o seu ganho caiu, ele vai diminuir esse aluguel. Através de uma ordem judicial. É a chamada redução forçada, redução compulsória. Essa ação, você pode matar 2 coelhos de uma vez só. Você pode pedir a redução do valor do aluguel em época de pandemia, em virtude da queda do seu movimento, ou um outro fato. E você pode também pedir que seja utilizado um outro reajuste. O judiciário tem sim decidido que o IGPM, ele explodiu, ele ficou maluco, né? O IGPM ficou maluco. Então, hoje, qual que é a orientação do judiciário e nossa, né? Doutrinadores de livros, que trabalhamos só nessa área? É que o locador enxergue isso. O IGPM, ele explodiu. Nós temos aí o reajuste do IGPM de mais de 20%, chegando a 30%. Isso é impossível de pagar. Não dá. Tanto no imóvel residencial como no imóvel comercial. Então, se o locador não tiver bom senso de falar, olha, desculpa, o IGPM nós vamos deixar para lá, vamos fazer um reajuste fixo, 6%. Vamos fazer um reajuste substituindo esse índice pelo INPC, INPCA, tem vários, que corresponde a uma realidade muito próxima que foi o IGPM no passado.
Se isso não acontecer de forma voluntária, se as partes não chegarem a um acordo nessa relação locatícia, inquilino e locador, o que vai acontecer? Você também pode pedir essa revisão na justiça. A justiça tem dado, sim, no Brasil todo, a nível nacional, conforme jurisprudência prática, tem reduzido o valor do aluguel, em virtude da pandemia, tem reduzido. Basta você provar com o seu livro contábil, seja simples, seja complexo, do seu jeito, com extratos, com extrato das maquininhas que você usa, crédito e débito, né? Você vai conseguir, muito provavelmente, a redução do aluguel. Varia muito. Nós temos reduções de 30%, 50%, 20%. Vai do pedido, vai da situação real, concreta, e vai do Poder Judiciário. E além de pedir isso, você também pode pedir que seja revista a cláusula do IGPM para que seja aplicado um índice diferente. Porque esse índice, ele corresponde a um índice atualmente totalmente fora da realidade. A chance de dar certo é muito grande. Eu vejo, conforme a jurisprudência aqui no escritório, e com os alunos, eu sou coordenador de 27 pós, então eu converso muito com os alunos, com muito amor e carinho. Eu procuro obter essas informações para ajudar as pessoas, a realidade das coisas, né? De cada 10 ações, pelo menos 9 têm conseguido. Nós temos uma pequena parcela de alguns juízes que tem um entendimento diferente, que acha que o contrato é pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre a parte. Só que, se o juiz pensar assim, são poucos, você vai conseguir provavelmente reformar isso em recurso. Por quê? Porque o pacta sunt servanda, todo mundo sabe que o contrato faz lei entre as partes, mas ele não pode ser oneroso. A partir do momento que existe uma onerosidade excessiva, que é o que está acontecendo no caso do GPM, esse índice ele vai ser substituído. Ou através de um acordo, ou de forma forçada e compulsória. Então, essa ação para você, essa ação revisional, eu vejo que é uma ação, como você já tentou conversar, já tentou resolver, é a ação que cabe. É a ação que você pode usar para diminuir o valor do aluguel em virtude da queda do seu movimento, usando, claro, também a pandemia, e também é a ação que você pode usar para que você consiga, de forma forçada, compulsória, uma ordem judicial, uma ordem do Poder Judiciário, a substituição do IGPM para um outro índice. Né? Uma vez que explodiu, não tem lógica você pagar 26%, 30%, mais de 20% de reajuste. Não dá, é impossível, né? Já está difícil, ainda com um aumento desse não dá. Então, essa ação você poderia sim discutir as duas coisas. E aí eu quero que você fique craque no assunto, por quê? Quando você faz uma ação contra alguém, essa pessoa não vai receber nem isso. Então, então ela vai se defender, é um direito dela. Provavelmente você vai ganhar, acredito que vai ganhar, porque você vai fundamentar muito bem. Não existe causa-ganha, mas a chance, conforme a jurisprudência, é muito grande. E aí essa pessoa pode ser que fique no teu pé. Opa, não vou mais renovar o imóvel, a alocação do imóvel. E aí você vai ter que fazer o que no futuro? Não que seja uma venda casada, mas é algo que você vai ter que estar atento. Se você realmente quer ficar no ponto comercial, quando bater o último ano do contrato, último ano, presta atenção que é importante, se quiser anotar, vale a pena, hein? Você pode fazer no último ano do contrato, 6 meses antes do final, último ano do contrato, 6 meses antes do final, a chamada ação renovatória. O que é ação renovatória? Ação renovatória é uma ação locatícia também, essa é tipificada lá na Lei 8.245 de 91, é um direito que o inquilino, o locatário, tem de pedir ao Poder Judiciário a renovação do contrato de locação. O contrato comercial. Isso só pode ser feito de forma taxativa. Você tem que ter todos esses requisitos, senão você não consegue. Qual que é o primeiro requisito? Contrato escrito. Contrato escrito. Segundo requisito, contrato por prazo determinado. O que é isso? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não pode ser um contrato por prazo indeterminado, senão cai por terra esse direito. Outra situação também. O período que você está no imóvel tem que ser superior a 5 anos. 5 anos. Ótimo. Então você já cumpriu esse requisito. E 3 anos na mesma atividade. 5 anos no imóvel no mínimo, pode ser mais, e 3 anos na mesma atividade. Se você cumpre esse requisito, perfeito. Aí o que é importante também? Você fazer prova que você paga IPTU, quando tem condomínio também. Você tem que fazer prova que você paga essas contas. Essa ação você não pode estar com o aluguel em aberto. E por que eu quero te orientar a respeito dessa ação? Porque se você decidir fazer uma ação renovatória, é para você proteger o seu ponto comercial. Porque
Porque depois de você fazer uma ação revisional e que muito provavelmente você vai ganhar e vai reduzir o valor do aluguel e vai substituir o índice de reajuste, pode ser, não estou falando que será, às vezes o locador muda de cabeça, né? Às vezes ele tem uma cabeça boa, diferente, mas pode ser que ele guarde aquela mágoa, aquele sentimento ruim. Então o que ele vai querer fazer? A vingança do vampiro brasileiro, né? A vingança será maligna, né? Ele vai falar assim, você ganhou a ação, você reduziu o aluguel, o índice do contrato você substituiu, parabéns, você ganhou, mas também na hora do final do contrato eu não renovo mais. Só que aí você consegue inverter a situação. Porque você procurou o Poder Judiciário, ganhou a ação e teve a renovação. A renovação compulsória, né? Com todos esses requisitos. Tem que ser contrato determinado, tem que ser contrato escrito, e importante não esquecer também, no último ano que você vai fazer essa ação. O contrato tem 5 anos, 3 anos, você vai fazer sempre no último ano, 6 meses antes do final. Se você perder esse prazo, não cabe renovatória. Se você até fizer essa renovatória, você vai perder por falta de requisito, entendeu? 6 meses antes. 6 meses antes. 6 meses antes do final do contrato. Ou nos 6 primeiros meses do último ano do contrato. Né? Mesma coisa, né? Tá? Então, você pelo menos agora você sabe as armas que você pode usar. Claro que você vai ver se compensa, porque você tem um imóvel comercial, um comércio. Às vezes também o comércio não está compensando, você quer mudar de ramo. Mas se você vê que, não, para mim é importante esse comércio. Porque por mais que esteja fraco o movimento, eu sei que para mim faz a diferença. Então você pode fazer sim, se não chegar a um acordo, a ação renovatória. Nessa ação renovatória de aluguel, você pode pedir as duas coisas, tanto a substituição do IGPM, como a diminuição do valor do aluguel em virtude da pandemia e da queda do movimento, provada. E aí lá na frente, se você quiser continuar no imóvel, sabendo que a vingança será maligna, né? O vampiro brasileiro, você vai se antecipar isso e vai fazer uma renovatória. E aí sim você consegue renovar o contrato compulsoriamente e ficar mais um tempo no imóvel. E quero te lembrar também, se você também decidir lá na frente fazer uma ação para você receber as benfeitorias e a indenização do fundo de comércio, também é possível. Não. Nós temos no Brasil ações doutrinárias e jurisprudenciais. São os livros que falam dela, né? São os livros, os julgados, e temos as ações tipificadas, né? Que são ações propriamente previstas na lei, em artigos. Essas ações, normalmente se acham em livros, né? Vários doutrinadores, eu também sou doutrinador, esse livro é meu, Direito Imobiliário de A a Z, você acha. Esse livro, esse aqui atrás também, né? Você acha também. E vários outros doutrinadores que defendem que essa ação existe, porque existe de fato, né? É uma realidade.